No ano de 1910, nos Estados Unidos, a medicina, como nossos avós a conheciam, recebeu sua sentença de morte. Não foi uma guerra com armas, mas com canetas e dinheiro. Um único documento, o relatório Flexner, financiado pelo barão do petróleo John D. Rockefeller, iniciou a maior supressão de conhecimento botânico da história moderna. Imagine por um momento as farmácias daquela época. Nas prateleiras, ao lado de aspirinas primitivas, você encontraria frascos de tintura de cannabis, vendidos abertamente por gigantes como Eli Lilly e Park Davis. Não era uma droga de rua, era o remédio padrão para insônia, dores, cólicas, um tesouro botânico que constava em mais de 2.000 prescrições médicas. Mas havia um problema. Uma planta que qualquer um pode cultivar no quintal não pode ser patenteada. Ela representa autonomia, não lucro recorrente. A solução definitiva é uma ameaça para quem vende assinaturas de veneno. O cartel petroquímico farmacêutico precisava apagar esse conhecimento da memória coletiva. E eles conseguiram. O conhecimento foi enterrado, os livros reescritos e os médicos treinados para acreditar apenas em pílulas sintéticas derivadas do mesmo petróleo que enriquecia seus financiadores. A verdade sobre como essa planta conversa com uma rede de comunicação interna do nosso corpo, um sistema que eles tentaram silenciar, foi proibida? Nós estamos aqui para desenterrar essa verdade. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se esse conhecimento ressoa com você, se a ideia de libertação faz sentido, se inscreva e junte-se a nós. Antes que o cartel farmacêutico reescrevesse os livros de medicina, existiram homens que conversavam com a terra. Não eram cientistas de jaleco branco em laboratórios estéreis, eram técnicos observadores. Um desses homens foi Alistair Finch, um fazendeiro nascido em 1888 no cinturão do cânhamo de Kentucky. Finch não tinha diplomas pendurados na parede, mas possuía algo que a academia moderna despreza: décadas de observação e uma curiosidade implacável. Ele via o cânhamo não como uma simples colheita, mas como uma tecnologia biológica. Ele acreditava que a planta era uma espécie de antena de carne e osso, capaz de extrair do solo uma vitalidade que a ciência da época mal começava a compreender. O trabalho de sua vida não foi criar um novo veneno para matar pragas, mas sim redescobrir o método de cultivo que permitia à planta atingir seu potencial máximo, um potencial que foi deliberadamente suprimido. Seus resultados foram tão extraordinários que chamaram a atenção do outro lado do Atlântico. O que estamos prestes a revelar não vem de um diário empoeirado, mas de um documento oficial, o relatório do Comitê Britânico de Agricultura, aplicada de 1922. Um dossiê que foi convenientemente enterrado nos arquivos por quase um século. Imagine as fotos da época, amareladas pelo tempo, que acompanhavam este relatório. Nós as temos. Elas mostram fileiras de plantas de cânhamo com 5, 6 metros de altura, mais altas que um celeiro de 2 andares. Homens adultos posando ao lado de caules grossos como o braço de um lenhador. Os relatórios descreviam uma anomalia biológica. As plantas de Finch não adoeciam. Formavam uma fortaleza biológica impenetrável a fungos e insetos. Pareceria um conto de fazendeiro, uma ficção para impressionar os vizinhos, se não fossem os dados clínicos do comitê. As fibras extraídas dessas plantas eram 3 vezes mais resistentes que o padrão da indústria e, mais importante, os extratos medicinais apresentavam uma concentração de compostos que os botânicos de Londres classificaram como uma anomalia de potência sem precedentes. Como Finch conseguiu isso? Ele não usou um produto químico milagroso. Ele não inventou uma máquina. Ele simplesmente restabeleceu uma conversa antiga entre o solo e a semente. Ele usava uma combinação de minerais vulcânicos e compostagem profunda, criando o que ele chamava de bateria viva no solo. Uma pilha natural que alimentava as raízes com uma energia que tornava a planta invencível.
Ele provou que a força não vem do veneno que você joga na planta, mas da vida que você cultiva debaixo dela. E essa foi a maior ameaça de todas. A autonomia de Finch era uma declaração de guerra silenciosa contra o modelo de dependência que estava sendo construído. Uma solução definitiva, barata e replicável é um veneno para o modelo de assinatura. O trabalho dele provava que qualquer um, com o conhecimento correto, poderia cultivar sua própria medicina, seu próprio material de construção, sua própria liberdade. Por isso, o Comitê de 1922 foi silenciado. Seus achados, uma ameaça direta aos interesses petroquímicos que financiavam a nova agricultura de Rockefeller, foram proibidos de circular. O conhecimento foi enterrado. Eles não queriam que você soubesse que o segredo para a verdadeira saúde não estava numa pílula, mas num método. Um conhecimento que transforma qualquer quintal numa farmácia viva e soberana. Um conhecimento que estamos aqui para resgatar. Eles nos ensinaram que biologia é química, uma sopa de compostos, reações e moléculas. Mas essa é uma meia-verdade. Uma verdade conveniente para quem vende a sopa em garrafas. A verdade que foi enterrada junto com os relatórios de Alistair Finch é que a biologia, em sua essência, é física, é eletricidade. Entre o céu e a terra existe uma bateria invisível e colossal. Nós vivemos dentro dela. A ciência oficial chama isso de gradiente de potencial atmosférico. É um nome complicado para uma ideia simples. A superfície da Terra carrega uma carga elétrica negativa. A ionosfera, a camada superior da nossa atmosfera, carrega uma carga positiva. Entre esses dois polos, existe uma diferença de potencial elétrico de centenas de milhares de volts. Uma tensão constante que gera um fluxo perpétuo de energia, uma chuva invisível de íons que banha tudo no planeta. Agora, imagine a planta, qualquer planta, mas especialmente a antena biológica, que é o cânhamo. Ela não é apenas um organismo passivo absorvendo nutrientes. Ela é um circuito vivo. Suas raízes profundamente fincadas no solo estão conectadas ao terminal negativo desta bateria planetária. Suas folhas, estendendo-se para o céu, agem como coletores atraindo a carga positiva da atmosfera. A planta é um fio condutor que une o céu e a terra, e através dela flui uma corrente elétrica sutil, mas vital. Finch, sem os laboratórios de hoje, entendeu isso de forma intuitiva. Sua bateria viva no solo não era apenas sobre nutrição, era sobre condutividade. Os minerais vulcânicos que ele usava, ricos em elementos paramagnéticos e condutores como o cobre, não eram adubo no sentido que conhecemos. Eles eram amplificadores. Eles transformavam o solo num supercondutor biológico, permitindo que a planta puxasse essa energia atmosférica com uma eficiência que a ciência moderna sequer considera. Essa corrente elétrica constante não é apenas energia bruta, é informação. Ela mantém o sistema imunológico da planta em estado de alerta máximo. É o que os biólogos chamam de potenciais de ação. Pense nisso como uma cerca elétrica biológica. Quando um inseto morde uma folha ou um esporo de fungo tenta se instalar no caule, ele causa um curto-circuito minúsculo, uma interrupção nesse fluxo elétrico. Instantaneamente, um sinal elétrico de defesa é disparado por toda a planta, muito mais rápido que qualquer sinal químico, ativando a produção de compostos de defesa exatamente onde são necessários. A planta não espera ser envenenada para reagir. Ela se defende antes que a invasão comece. É por isso que as plantas de Finch não adoeciam. Elas eram eletricamente impenetráveis. E aqui está a verdade, que representa a maior ameaça para o cartel. Você não pode patentear o gradiente de potencial atmosférico. Você não pode engarrafar e vender a carga elétrica da Terra. O método de Finch revela um princípio universal da natureza. A saúde é o resultado de um circuito energético intacto. A doença é um circuito quebrado. A solução deles é vender um veneno caro para matar o sintoma. A solução real,
A que foi proibida e silenciada é simplesmente consertar o circuito, restaurar a conexão da vida com a física do próprio planeta. Este conhecimento não foi apenas enterrado, ele foi declarado uma heresia, porque ele entrega as chaves da soberania biológica de volta para as suas mãos. Ele prova que a verdadeira farmácia não está na prateleira, mas sob nossos pés e sobre nossas cabeças. O que Alistair Finch redescobriu nos campos de Kentucky não foi um truque de jardinagem. Foi a redescoberta de um princípio fundamental da natureza que foi deliberadamente apagado dos livros de agronomia. A verdade de que a vitalidade de uma planta é uma questão de física, de eletricidade, e não apenas da química que eles nos vendem em garrafas. Mas essa é apenas uma peça do quebra-cabeça, uma única página arrancada de um livro inteiro que foi queimado. O método de Finch para criar uma fortaleza elétrica no solo é apenas uma das dezenas de tecnologias ancestrais que foram sistematicamente suprimidas porque ofereciam uma coisa que o cartel industrial mais teme: a sua autonomia. Pense nisso por um momento. Eles não enterraram apenas o segredo da eletrocultura. Eles enterraram o conhecimento sobre como criar um solo vivo que produz seu próprio nitrogênio do ar, tornando o veneno dos fertilizantes sintéticos completamente obsoleto. Eles silenciaram as técnicas de programação da água, usando vórtices e minerais para reestruturá-la a um nível molecular, transformando água comum numa fonte de vitalidade que protege as plantas contra a seca e doenças. Eles proibiram a circulação das sementes ancestrais, as sementes que se fortalecem a cada geração, adaptando-se ao seu solo específico, em oposição direta ao modelo de assinatura das sementes híbridas e transgênicas que eles nos forçam a comprar todo ano, sementes projetadas para morrer e garantir que você volte sempre como cliente. Cada um desses métodos representa um pilar da verdadeira soberania. Cada um deles é uma ameaça mortal a um setor bilionário da indústria, que depende da sua ignorância e da sua dependência. Eles lucram com a doença, não com a saúde. Eles lucram com a escassez, não com a abundância. Nós passamos anos vasculhando arquivos esquecidos, traduzindo diários de agricultores do século XIX e conectando os pontos que eles tentaram apagar. E nós percebemos que não se trata de um único segredo, mas de um sistema completo de conhecimento, um arsenal de autossuficiência. O método de Finch é a artilharia pesada, mas existem pelo menos outros 10 métodos fundamentais, 10 chaves que abrem as portas da sua libertação biológica. Juntos, eles formam um ecossistema de conhecimento que torna qualquer um imune às mentiras do mercado. Se você sente que entender o circuito elétrico das plantas é apenas o começo da sua jornada, se você quer ter acesso a todo este arsenal de conhecimento proibido, eu juntei tudo num guia completo. Um dossiê que detalha passo a passo cada uma dessas tecnologias silenciadas. É o mapa do tesouro que eles não querem que você encontre. Está tudo disponível no primeiro link aqui na descrição. É a nossa forma de garantir que este conhecimento nunca mais seja enterrado. Mas vamos continuar, porque você precisa entender exatamente como eles usaram a própria ciência para esconder a física da vida debaixo de um tapete de química morta. Para entender por que um conhecimento tão poderoso foi enterrado, você precisa parar de olhar para o solo e começar a olhar para o balanço financeiro das corporações. A resposta não está no campo, mas nas fábricas que, no início do século XX, descobriram como produzir amônia em escala industrial com o processo Haber-Bosch. Inicialmente, essa tecnologia serviu para fabricar explosivos para a Primeira Guerra Mundial. Mas quando a guerra acabou, um império industrial com uma capacidade de produção colossal precisava de um novo mercado para sobreviver, e eles encontraram esse mercado debaixo dos seus pés. A agricultura se tornou a nova guerra. A produção global de fertilizantes sintéticos, que era quase insignificante antes disso.
explodiu. Nós estamos falando de um salto de algumas poucas milhões de toneladas para mais de 200 milhões de toneladas por ano. Uma indústria trilionária foi construída sobre um único pilar, a dependência. Agora, compare os dois modelos com uma frieza cirúrgica. O método de Alistair Finch é uma solução definitiva. Você aprende a técnica uma vez, usa minerais locais e constrói um sistema vivo que se fortalece com o tempo. É um ativo que você passa para seus filhos. A autonomia é o resultado final. O modelo industrial, por outro lado, é um modelo de assinatura. Eles não te vendem um solo saudável, eles te alugam uma muleta química. O veneno que eles chamam de fertilizante NPK dá à planta um pico de crescimento, mas destrói a vida no solo, quebra o circuito elétrico natural e torna a terra cada vez mais dependente do próximo saco, da próxima dose. Você não é um fazendeiro, você é um assinante, um cliente cativo para sempre. Como eles nos convenceram a trocar a liberdade por uma assinatura de veneno? Com a arma mais poderosa de todas, o ridículo. A supressão não foi feita com armas, mas com jalecos brancos e artigos acadêmicos. Nas novas faculdades de agronomia, financiadas por essas mesmas corporações petroquímicas, o conhecimento elétrico da terra, a eletrocultura, foi rebaixado a pseudociência. Foi chamado de folclore, de magia de fazendeiro. Os cientistas que ousavam estudar esses fenômenos tinham suas verbas cortadas, suas carreiras silenciadas. A mídia, controlada pelos mesmos interesses, ecoava o desprezo. Eles usaram a ciência para esconder a física. Enterraram a verdade sob uma montanha de química conveniente, uma química que podia ser ensacada, patenteada e vendida todo santo ano. A ameaça de Finch não era que seu método fosse ineficaz. A ameaça era que ele funcionava bem demais, era barato demais e, acima de tudo, oferecia a libertação. E a libertação, meu amigo, é o único produto que eles jamais poderão vender. Por quase um século, o conhecimento de Alistair Finch foi tratado como uma anedota. Uma nota de rodapé na história da agricultura alternativa, convenientemente classificada como pseudociência pelo cartel que lucra com o veneno. Eles contaram com o tempo para apagar as memórias e com o prestígio da ciência comprada para ridicularizar qualquer um que ousasse olhar para cima, para a eletricidade da atmosfera, em vez de olhar para baixo, para o saco de adubo químico. Mas a verdade, como a água, sempre encontra uma rachadura para vazar. E a rachadura, neste caso, veio do outro lado do mundo, de um lugar onde a escala da necessidade força a busca por soluções reais, não por lucros trimestrais. Enquanto o Ocidente dormia, dopado pela propaganda petroquímica, a ciência real, a ciência da observação e dos resultados, estava trabalhando em silêncio. Nós estamos falando de um estudo colossal conduzido pela Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, um projeto que durou vários anos e cobriu uma área de mais de 30 mil hectares. Não estamos falando de um canteiro no quintal de um entusiasta. Estamos falando de fazendas industriais de trigo, arroz e vegetais. E o que eles testaram foi, em sua essência, o princípio de Alistair Finch, em uma escala que ele jamais poderia ter sonhado. Eles instalaram redes de antenas simples, hastes de cobre e aço fincadas no solo e conectadas por fios aéreos, criando um campo elétrico sutil sobre as plantações, exatamente como Finch fazia com seus minerais condutores, para amplificar a bateria natural do planeta. Os resultados, publicados em periódicos que o Ocidente prefere ignorar, são a validação definitiva que foi silenciada por um século. O uso de pesticidas foi reduzido em 77%. O uso de fungicidas quase eliminado, com uma redução de 95%. E o mais chocante para o modelo de assinatura, a produção aumentou, em média, entre 20% e 40%. Mais comida, com menos veneno, usando uma tecnologia que custa centavos por hectare para ser implementada.
Os números que eles publicaram em revistas científicas revisadas por pares, os mesmos números que a indústria aqui finge não existir, são um eco quase perfeito das anotações de Alistair Finch em seu diário de 1922. A ciência moderna apenas confirmou o que um fazendeiro de Kentucky já sabia. Quando você restaura o circuito elétrico da vida, a planta se torna uma fortaleza. As plantas nos campos de teste chineses se tornaram mais resilientes, mais eficientes na absorção de nutrientes e, o mais importante, eletricamente impenetráveis a pragas e doenças. Esta não é mais uma teoria da conspiração, é um fato agrícola documentado em escala massiva. A supressão agora não é por falta de provas, mas por um excesso de consequências financeiras para o cartel. Admitir que isso funciona é admitir que o modelo agrícola dos últimos 100 anos foi construído sobre uma mentira deliberada, uma mentira que nos custou a saúde do solo e a nossa própria soberania. A verdade é que a física sempre foi mais poderosa que a química deles. E agora, a prova não pode mais ser enterrada. A prova está na mesa. A ciência moderna, quando não está amordaçada pelos interesses corporativos, confirma o que os observadores da Terra sempre souberam. A física da vida foi silenciada, mas não destruída. Agora, nós vamos tirar esse conhecimento do papel amarelado dos arquivos e fincá-lo de volta no único lugar onde ele pertence, a sua terra. O que vou te mostrar não é uma teoria, é uma instrução. Uma tecnologia que você pode construir em menos de 10 minutos com materiais que encontra em qualquer loja de construção. Eles não querem que você saiba o quão simples é se reconectar ao circuito elétrico do planeta. Para construir sua própria antena de vitalidade, a versão simplificada do que Finch usava, você vai precisar de um único material: fio de cobre nu, sem o plástico, com uma bitola entre 12 e 16. É o mesmo fio usado em instalações elétricas residenciais. Agora, imagine o que o espectador está vendo. Nós pegamos um pedaço de 1,80 m de fio e um cabo de vassoura. Começando pela base, enrolamos o fio de cobre ao redor do cabo, criando uma espiral. Aqui está o primeiro segredo que foi enterrado. No hemisfério sul, onde nós estamos, o sentido da espiral deve ser anti-horário, subindo da direita para a esquerda. É o mesmo sentido que a água faz ao descer pelo ralo, o sentido que puxa a energia da Terra para cima. No hemisfério norte, o sentido seria o oposto, horário. Eles nos fizeram esquecer que a física do nosso planeta tem direções. Após criar a espiral, deixando cerca de 30 centímetros de fio reto na base e uns 20 centímetros no topo, nós removemos o cabo de vassoura. Você tem em mãos uma antena de cobre. Mas a instalação é onde o verdadeiro conhecimento se revela. O segundo segredo é o alinhamento. Usando uma bússola simples, até mesmo a do seu celular, você deve fincar a base da antena no solo de forma que a ponta do fio no topo aponte para o norte magnético. Você está alinhando seu circuito biológico com o campo magnético de todo o planeta. A profundidade também não é aleatória. Enterre a base da antena exatamente entre 20 e 30 centímetros no solo. É nesta camada que a vida microbiana e a umidade criam a ponte de condutividade perfeita entre o metal e a bateria viva da Terra. E é só isso. A tecnologia que a ciência comprada chama de pseudociência está instalada. Agora, o desafio final. Um desafio de risco zero. O custo total disso é menor que o de um café na padaria. Pegue 2 vasos idênticos com a mesma terra da mesma fonte. Plante neles a mesma semente. Pode ser um tomate, um feijão, qualquer coisa. Em um dos vasos, instale a antena que acabamos de construir. No outro, não faça absolutamente nada. Deixe-os lado a lado, recebendo o mesmo sol e a mesma água. E então, apenas observe. Não acredite em mim. Acredite nos seus olhos. A natureza não mente para proteger um modelo de negócio. A diferença na vitalidade.
No crescimento e na saúde da planta, que você verá em poucas semanas, será a única prova que você precisa para entender a dimensão da mentira que nos contaram. A supressão desse conhecimento não foi para nos proteger de um erro, foi para nos impedir de acessar um poder que é nosso por direito. O que nos leva à pergunta final, a pergunta que eles temem. O que você faria? O que você cultivaria? O que você ousaria construir se o dinheiro e a dependência não mandassem no mundo? Se essa busca pela autonomia ressoa com você, se essa pergunta acende algo aí dentro, se inscreva em nosso canal. Ative as notificações, porque o próximo arquivo que vamos abrir é ainda mais profundo. Nós vamos revelar como eles usaram a própria água, a molécula da vida, para nos desconectar ainda mais da nossa força vital. A libertação é um processo de desenterrar conhecimento, e nós apenas começamos a cavar.